a Deus. Não tem muito tempo que eu conversando com um amigo, e no meio da conversa ele me disse: mas Léo, eu não preciso aceitar a Jesus, aceitar a Bíblia, crer nas Escrituras como palavra de Deus, crer em Deus, ter uma religião, para que eu possa ser abençoado, para que eu possa viver ou ir para o céu. Eu não creio muito no que dizem a respeito de salvação, céu, eu não creio muito nisso. Então ali eu parei, olhei para ele e respondi: a sua negação ou afirmação ou aceitação da palavra de Deus como verdade, como palavra de Deus viva e eficaz para a sua vida, você aceitando ou negando isso, isso não muda Deus em nada, não faz com que Deus seja menor em sua magnitude, em seu poder, em sua plenitude. Isso não altera, mas isso traz consequências para a sua vida. E eu vou dizer. E ainda antes que eu falasse algo para ele, ele novamente me disse: eu não preciso aceitar Jesus, eu não preciso ter uma religião para que eu vá para o céu, eu não creio nisso. Aí imediatamente veio à minha mente a seguinte colocação que eu expus para ele. Foi aí então que eu disse para ele: olha, você precisa na verdade crer. Mas você é um cidadão, você é um indivíduo livre, intelectualmente livre, e com a liberdade de negar isso ou não, aceitar ou não. Aceitar é uma escolha, negar também é uma escolha sua. Então crer é uma escolha. Então depende muito da sua escolha. E a escolha que você fizer nesta vida, certamente ela vai interferir para o seu destino na vida posterior, que está além do físico, além desse formato físico que nós conhecemos. Então eu dei alguns exemplos para ele. Então eu fiz as seguintes colocações. O que é a palavra de Deus? O que seria a Bíblia? O que é a Bíblia? Então a Bíblia mostra, em parte isso é verdade, porque na verdade não é ele que está em condição de aceitar a Deus, mas é Deus, na condição de Deus, que proporciona os meios para que ele, por meio desses meios, da orientação de Deus, por meio da sua palavra, ele se torne de modo que seja aceito por Deus. Então, como assim? A Bíblia mostra claramente que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus se revelou ao homem. Primeiramente, na natureza, você pode, um observador atento percebe-se que não há possibilidade, ainda que se queira dizer isso, não há possibilidade, é muito pretensioso dizer isso, porque negar a existência de um Deus criador, um Deus que fez o universo e toda a existência, toda a natureza de modo tão perfeito e organizado. Então Deus se comunica à humanidade também por meio da natureza, pelos céus, pelos fenômenos naturais, pela beleza, pela riqueza, por exemplo, a riqueza marinha, por toda essa riqueza da fauna e da flora e toda essa complexidade natural. Isso explica que há uma criação, há um Criador, há alguém com poder e inteligência suprema para criar e organizar e distribuir, colocar isso de maneira tão complexa e organizada, que no fundo tudo isso é para o serviço do homem, para que esta criatura, o homem, também entenda e glorifique a este Deus que é o Criador. Então, sendo ele Deus, primeiro é ele que se aproxima do homem para se comunicar com o homem. É ele que abre o início do diálogo, é ele que começa e se revela ao homem, à humanidade. Então, de que forma? Podemos ver, a Bíblia fala que o pecado transtornou e mudou e alterou o caráter do homem. Então, o que Deus fez? Se a Bíblia diz que o homem é a criatura, é a coroa da sua criação, Deus tem um grande amor por essa criatura. Então Deus proporcionou meios para que pudesse haver um resgate, fosse feito um resgate dessa criatura. Respeitando a sua liberdade de aceitar ou não esse resgate, Deus permitiu e elaborou e projetou todo o processo para que esse resgate fosse feito com sucesso. Então, dessa forma, vamos observar então. Deus fala através da natureza.
Então Deus, para se comunicar com o homem também, Deus falou através dos anjos. Deus enviou anjos, e a Bíblia mostra isso claramente, desde Gênesis e vai mais para frente, e vai toda a Bíblia mostrando, principalmente no Velho Testamento. Deus enviando anjos para se comunicar com os homens, comunicar com Abraão, comunicar com o povo de Deus, comunicar com Israel, comunicar com Jacó, comunicar com vários personagens da Bíblia que relata lá a comunicação de Deus com a humanidade através dos anjos. Depois, posteriormente, Deus também usa homens, o próprio indivíduo. Deus usa, já que Deus criou o homem com a capacidade mental, o intelecto, usa o mesmo homem para transcrever, para falar, para trazer, para levar a sua mensagem à humanidade, usando o profeta. Escolheu pessoas. Deus, na condição de Deus e que governa todo o universo, que governa a humanidade, ele pode muito bem fazer isso. Então nós vemos na Bíblia que Deus fala através dos homens que ele escolheu, das pessoas que ele escolheu para trazer a sua mensagem. E a mensagem de Deus ao homem vem o aviso, ela vem dando o aviso, ela vem dando o suporte para que aqueles que ouvem o seu aviso e atentam para a mensagem e aceitam, respeitem, eles serão beneficiados com isso. Deus fala através das profecias, ele vem trazendo por meio dos profetas uma mensagem de salvação. A proposta da mensagem de Deus é que o homem entenda que Deus é Deus, que o homem reconheça que ele é Deus, Deus santo e poderoso, Criador dos céus e da terra, que ele proporcionou. Então é Deus que aproxima do homem para livrá-lo, para que essa mensagem é a mensagem de resgate, a mensagem de salvação. Em Romanos 3:23 está claro que todos são pecadores e todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. E também no mesmo livro de Romanos, mais adiante no capítulo 6, versículo também 23, deixa claro que o salário, a consequência, o resultado do pecado, que é esse afastamento, o rompimento do vínculo de união com Deus, o resultado disso é a morte. Então, se todos são pecadores, então todos morrerão. Todos pecaram, todos morrerão. E destituídos estão da glória de Deus. Até que Deus mesmo proporcione esse resgate e faça isso através de Cristo. A Bíblia é para isso. A Bíblia é uma comunicação de Deus ao homem, mostrando que Deus o ama e que quer resgatá-lo da perdição. Então, na verdade, é Deus que mostrando o caminho e o procedimento, as diretrizes para que o homem siga, para que ele possa ter a oportunidade de restabelecer-se com Deus. Então, na verdade, é isso. Nenhum livro do mundo, pelo menos que eu saiba, que eu já tenha lido, que eu conheça, que eu já tenha visto falar, nenhum livro do mundo, alguém que seja o seu autor, ele tem a ousadia de se colocar como ele, o pronunciador, o autor, sendo ele mesmo Deus, como Jesus falou, sendo ele mesmo a verdade, como Jesus fala, João 14, versículo 6, que ele fala que eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você pensar, seria muita pretensão e muita loucura de alguém humanamente falar isso se ele não fosse de verdade. E seria também, que tipo de homem seria esse e que poder teriam estas palavras que fazem efeito, que produzem efeito até hoje, partindo de um homem comum. Mas nesse mesmo livro de João, capítulo 11, versículo 25, esse mesmo Jesus, que também é Deus, ele fala que ele é a ressurreição e a vida, e todos aqueles que estiverem nele, ainda que morram ou ainda que estejam mortos, viverão, ou viverá, ainda que esteja morto, viverá. Então, que poder é esse? Então, você não vê isso em outras literaturas enfatizando e a firmeza e com essa autoridade de palavra, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, só Cristo fala isso.
Só Cristo tem essa autoridade para falar isso. No capítulo 10 de Romanos, versículo 17, diz que a fé, ela é uma escolha, mas a fé vem pelo ouvir. Então você ouve a palavra de Deus. Não tem como você ter fé em Deus se você não ouvir a palavra de Deus. Você tem que tudo que conhecemos Deus, na verdade, que nós nascemos nesta vida, nós nascemos e crescemos e nos desenvolvemos e aprendemos por meio da tradição e dos nossos parentes e familiares que nos ensinaram ou mostraram alguma coisa, e por outros meios também. Então nós aprendemos que sabemos de Deus porque ouvimos algo sobre Deus. E se ouvimos algo sobre Deus, é porque Deus mesmo proporcionou esse conhecimento, fez com que ele se tornasse conhecido. Então, ele que se aproximou e se revelou à humanidade para que a humanidade o compreendesse e o tivesse como Deus. Entenda isso. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, se eu ouço a palavra de Deus, eu tenho a oportunidade, eu estou diante do livro, com o meu livre-arbítrio, eu estou diante da minha escolha de crer ou não. Eu posso ouvir, posso ler, posso ouvir bastante, mas eu tenho uma escolha, eu vou crer. Se você crê, então a questão aí, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então as Escrituras estão aí para isso. Então é uma questão de fé, é uma questão de fé da parte do ouvinte para que Deus o aceite. Então o resto, as outras coisas, a propiciação, a santificação, o melhoramento, a qualificação daquele que crê, isso se dá no processo da caminhada, da vida. Mas aquele que creu em verdade, então Jesus Cristo mesmo diz, este será salvo, e ainda que esteja morto, viverá. Então esta é a proposta das Escrituras, trazer a mensagem de Deus a um homem de Deus santo, Deus poderoso, governante de tudo, a o ser humano no estado de caído, para que ele o entenda, para que ele compreenda e aceite. Aceite a mensagem, para que Deus o aceite como filho, para que Deus o aceite como servo, de modo agradável. Deus fez tudo, Ele fez tudo, preparou todo o caminho e deu a certeza de uma vida melhor. Então basta que se creia, mas a fé é uma escolha.